Esse primeiro Fórum de Performance Negra, acho que é um espaço muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento político, olhando, né, para o país, como ele se insere nesse tempo para discutir as artes negras na cidade, as artes vivas, né? Teatro, circo, performance, dança e audiovisual, porque o audiovisual eu acho que ele é uma ágora, né? Aquela ideia da praça mesmo, porque é aquela praça que todas as linguagens que estão sendo discutidas aqui, o audiovisual abarca, né? Pode ter uma vídeo performance no cinema, né? Então o audiovisual acaba sendo essa plataforma, né? Para essas artes, muitas vezes, né? Ou seja, para comunicação, ou seja, o próprio trabalho. Então o audiovisual, né? Às vezes na peça tem sido muito usado o audiovisual com cenário, então você vê o audiovisual muito aproximado, né? Sempre foi assim, né? E agora cada vez mais com essas possibilidades do digital. Então acho que o fórum é um espaço político. Esses 2 dias, assim, eu vejo muito... Quando eu estava pensando no vídeo institucional, que são vários artistas respirando, eu penso esses 2 dias como um espaço de respiro. Porque eu acho que a gente está acostumado a olhar a política como um grilhão. Então a política é aquilo que nos faz parar de respirar, a morte, né? Seja pela saúde, a educação. Então esse massacre, né, que a gente está acostumado a olhar a política por esse viés, e eu acho que a política é um espaço de respiro, né? E aqui a gente está fazendo política porque é um fórum para discutir política, né? Não é um fórum para apresentação artística. A gente entendeu, construiu esse espaço, né, desde outubro, para ter pautas e reivindicações, chamar o poder público, o setor privado, para estar por enfim, ver outras formas de financiamento também. Então aqui tem discussão sobre tudo, sobre ocupar espaço, inventar outros espaços, tem gente que quer ir por esse lugar, pelo outro, então está muito diverso, assim. Então acho que o fórum acontece nesses 2 dias, mas ele é permanente. Amanhã ele continua, porque a gente tem que correr atrás disso, né, para viabilizar o nosso respiro. E sobre a mesa, a ideia é a gente começar com um contexto histórico do cinema negro no Rio de Janeiro, porque é um fórum estadual, né? Então, acho que a primeira figura que vem assim muito forte de quem elaborou e pensou o cinema negro na cidade, articulando esse lugar do fórum político, da linguagem, é o Zósimo Bulbul, né, que cria ali, que tem um projeto concreto, o Centro Afro-Carioca de Cinema. Foi o cinema, cara, sabe? Não vem com historinha pra cima de mim, não, sabe? É isso, eu tenho o maior orgulho, sou ator, eu gosto de cinema, eu sei o cinema, eu digo para todo mundo. Então acho que o Zósimo é um bom exemplo, assim, de alguém que trabalhou, né, tanto ali como ator, como diretor, como um articulador, mobilizador político. Então acho que ele é um exemplo, assim, que a gente precisa trazer também, né, esse contexto. A gente vai falar muito de narrativa, o Elísio vai estar aqui, que trabalha muito com Lázaro Ramos, e tem muitos trabalhos na televisão também, um roteirista. Ele vai falar também sobre essas linguagens negras, né, a partir do roteiro, se ele já teve alguma experiência de criar uma história e ter que adaptar essa linguagem dentro de uma perspectiva cultural, artística, enfim, como que ele pensa essa construção de linguagem negra a partir do trabalho dele. Então a gente também vai passar pelo Bruno, que também vai falar um pouco da pesquisa dele, que é uma pesquisa ligada a LGBT, uma coisa mais norte-americana também, Marlon Higgs, dentro da performance, então ele vai trazer um pouco dessa referência. A gente vai ter o AD Júnior também, com esse lugar do YouTube, como esse espaço de protesto, né? Essa performance, se é possível pensar, né? Se a gente está abrindo um novo caminho aí da performatividade dentro desse canal do YouTube, então a gente vai tentar pensar hoje que lugar é esse do youtuber, né? Nessa história. E por último, o Cultne, né? Como esse
acervo, como esse espaço de memória, então que nos provoca a pensar que hoje, né, o que acontece hoje é a memória de amanhã, né, o que a gente registra hoje é a memória de amanhã. E esse portal como o que faz isso aqui ser possível, por exemplo, né, quando a gente foi pesquisar algumas coisas, algumas imagens de discussões que a gente não achava em lugar nenhum, discussões políticas. Por exemplo, aqui foi muito citada a Luísa Bairros, tem inúmeros materiais no Cultini sobre a Luísa Bairros, que a gente foi lá, viu. Então, assim, o Cultini acaba sendo esse espaço de preservação, de conhecimento, é uma escola pra gente e também esse espaço que até hoje se registra, né, a nossa memória, a nossa cultura. Então, acho que o Cultini traz pra gente esse pensamento para nós jovens que é preciso que a gente pense a nossa preservação, né? Que a gente tem os materiais, a gente tem as câmeras digitais, mas a gente não está pensando na preservação. E o Cultini é a materialização dessa preservação. Num tempo em que o digital não existia, né? Não era tão acessível assim, eu estava começando ali a dar os primeiros passos, o Cultini já começa como esse espaço de preservação. Então a gente tem um equipamento, mas a gente não está pensando na preservação. E o Cultini, eu acho que esse passado tão presente que se coloca nesse lugar de é preciso pensar a preservação da memória negra no audiovisual. E essa é a tarefa de vocês. Então também trazendo um pouco da trajetória do Cultini, essas coisas.